Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramiro Ensina. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E se faltar, o que nós vamos fazer? O que seria os verdes pastos? O que seria as águas tranquilas? O que seria ser guiado pelas veredas da justiça? O que seria a vara e o cajado que consolam? O que é estar na mesa com os inimigos? O que é ungir a cabeça com óleo? Qual é a certeza que nós temos que iremos habitar na casa do Senhor? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramiro Ensina. Então, só lembrando, aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Hoje nós vamos estudar a segunda parte do Vem Segue, e eu escolhi o capítulo, um dos capítulos mais conhecidos, lidos e ensinados, né? E que muitas pessoas conhecem. Normalmente, no livro de Salmos, muitas pessoas conhecem o Salmos 91 e o Salmos 23, que é esse capítulo que nós vamos estudar hoje juntos. Então nós vamos aprender os aspectos de como realmente os pastores, naquela época do Velho Testamento e no Novo, tratavam as suas ovelhas. E vamos fazer algumas aplicações para cada um dos versículos. Esse Salmos 23, ele tem apenas 6 versículos. E nós vamos aprender algumas coisas interessantes de cada um desses versículos. Alguns versículos nós vamos usá-lo inteiro e outros nós vamos dividir em duas partes, para que nós possamos entender melhor. O primeiro versículo nós vamos fazer em duas partes. O início dele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, o Senhor é meu pastor, e de que forma isso as ovelhas tinham essa certeza? As ovelhas sabem por instinto, antes de entrarem no aprisco à noite, que o pastor já tem planejado o seu pasto para o próximo dia. A aplicação, assim, o pastor sempre leva as ovelhas pelas mesmas colinas, ou seja, pelas mesmas lições das doutrinas básicas, e também leva-as para um novo pasto quando ajuda-as a aprenderem por si mesmas. Então as ovelhas não se preocupam, a sua liderança tem sido boa no passado e elas têm fé no futuro. Porque elas sabem que o pastor tem em mente o seu bem-estar. Continuando no versículo 1, então, ele fala: nada me faltará. E nós podemos fazer essa pergunta, né? E se faltar? Exemplo, muitas pessoas pensam que os meios justificam os fins. O Elder Maxwell, que foi um dos apóstolos da igreja, que já faleceu, ele ensinou: não há bênçãos em supostas boas ações que sejam realizadas por razões erradas. Em 1 Samuel 15, 22, nós aprendemos que é melhor obedecer do que sacrificar, pois se realizarmos da maneira do Senhor, não teremos que sacrificar para consertar os erros que cometemos. Aqui tem 3 sugestões, itens que nós podemos entender. Primeiro, a fé exercida nos faz ver o invisível. Em Daniel 10, capítulo 7, diz que somente Daniel viu aquela visão. Em segundo lugar, a fé exercida nos faz crer no incrível. Como nós vimos na aula passada, Josué 10, 3, onde algumas pessoas registraram que o sol parou. E nós aprendemos pelas revelações no livro de Mórmon de que não foi o sol que parou, mas é a terra que voltou para trás. O Senhor, como é o Criador da terra e dos céus, ele ordenou que a terra voltasse para trás e pareceu que o sol estava parado. Mas o Senhor fez isso com um propósito para que Josué cumprisse uma missão que ele tinha que fazer. Terceiro, a fé exercida nos faz receber o impossível. Em Marcos 9, 23 diz: se tu crês, tudo é possível. Então por que nos falta?
Incredulidade e medo vai fazer faltar. Relembre várias histórias das Escrituras dos grandes homens e mulheres, quando lhes faltou muitas coisas. Mas todos estes que você se lembrou sabiam por si mesmos dessas promessas. Em Abraão 3,17, parte do versículo diz: E nada há que o Senhor teu Deus se propõe a fazer que não faça. Então, quando Deus promete, ele vai fazer. Deus é eterno, ele tem toda a eternidade para cumprir suas promessas, ou nesta vida ou na próxima. Este tempo na terra é o menor tempo de nossa existência, pois somos eternos. Estamos falando de tempo, a coisa mais preciosa que temos para oferecer ao Senhor. E é algo que nós podemos aprender, né? E nós sabemos que uma das coisas mais preciosas é o nosso tempo. Ninguém tem mais do que 24 horas por dia. Inclusive no manual missionário, Pregar meu Evangelho, aqueles que quiserem buscar, existe uma lição específica no manual sobre o uso sábio do tempo. E lá ensina e dá algumas sugestões que eu tenho certeza que podem nos ajudar. O versículo 2 nós vamos dividir em duas partes também. No início do versículo 2, ele diz: Deitar-me faz em verdes pastos. O que seria isso? As ovelhas pastam das 3h30 até as 10 horas da manhã. Então, elas deitam por 3 ou 4 horas e descansam. A primeira parte sempre do versículo eu estou explicando exatamente o que acontece na época, né, com os pastores e as ovelhas. E depois uma aplicação para nós, ok? Quando elas estão ruminando alegremente, o pastor sabe que estão engordando. Consequentemente, o bom pastor inicia o rebanho logo cedo de manhã, no pasto mais grosso, e ao passar pela manhã chega a erva mais rica e doce. Finalmente, chegando a um lugar pacífico e com sombras, antes das 12 horas para descansar, e então deixar o melhor pasto para o resto do dia. As ovelhas, descansando em tais arredores, feliz sente-se contente. Uma aplicação assim, o estudo do Vem Segue diariamente nos prepara eficazmente e nos garante a nutrição necessária para vencermos os desafios pessoais. Pois quando estamos ruminando espiritualmente, ou seja, meditando e refletindo as Escrituras estudadas, estaremos progredindo e engordando espiritualmente. Assim, estaremos tranquilos em saber e escolher os melhores caminhos que nos farão felizes e contentes. Na continuação do versículo 2, então, ele diz: Guia-me mansamente a águas tranquilas. O que seriam essas águas tranquilas? O pastor sabe que as ovelhas nunca bebem de águas agitadas. Há muitas fontes pequenas de água nas colinas da Terra Santa, cujas águas descem aos vales para apenas evaporarem ao solo do deserto. Mesmo que as ovelhas necessitam de água, elas não beberiam destas correntes agitadas. O pastor precisa achar um lugar onde as pedras ou erosão tenham criado um pequeno poço, ou ele faz com suas próprias mãos um poço suficientemente grande para suportar 5 a 6 litros e poder servir as ovelhas. Assim, uma aplicação para nós: todos os atalaias, que são vigias, poderiam ser líderes eclesiásticos e no lar os pais. Todos os atalaias que estão convertidos corretamente na obra do Senhor levará suas ovelhas, liderados ou filhos, para as águas tranquilas da doutrina, ensinando-as com domínio e autoridade e poder do Espírito Santo, e ensinando de uma forma em que suas ovelhas não buscarão as águas agitadas das doutrinas falsas, e aprenderão a beber das águas da fonte que flui para a vida eterna, ensinando de forma clara para que as suas ovelhas não bebam água contaminada pelos animais selvagens, principalmente os animais selvagens das doutrinas de homens não inspirados, e, se necessário, criando com suas próprias mãos um poço espiritual de conhecimento, com estudo e ministrações eficazes, permitindo às ovelhas satisfazer-se de sua fome e sede espiritual em lugares sagrados. No versículo 3, então, ele diz:
refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por causa do seu nome. E o que isso nos explica e nos ensina? Na Terra Santa, cada ovelha toma o seu lugar na linha do pasto na manhã e mantém-se na mesma posição durante o dia. Portanto, uma vez durante o dia, cada ovelha deixa o seu lugar e vem ao pastor. Assim sendo, o pastor estende a sua mão e acaricia o focinho e as orelhas. Ele coça o queixo e sussurra afetuosamente aos seus ouvidos. A ovelha, ao mesmo tempo, esfrega-se contra sua perna, ou, se o pastor estiver deitado, morde sua orelha e esfrega sua bochecha contra o rosto dele. Depois de alguns minutos desse tipo de comunicação com o mestre, a ovelha volta ao seu lugar na linha do pasto. Assim, uma aplicação para nós. Portanto, todos nós que estamos comissionados para ensinar sempre na linha do pasto espiritual do qual foram designados e vão se manter na posição durante o período de sua desobrigação sem reclamar. E as pessoas virão a vocês e reconhecerão vocês como pastores do ensino eficaz pelo Espírito Santo. Assim sendo, vocês estenderão a mão para levar e oferecer o maior presente que é o Evangelho verdadeiro e ordenanças salvadoras de Jesus Cristo. Vocês permitirão que o Espírito Santo seja o professor, e este mesmo Espírito sussurrará afetuosamente aos ouvidos dos seus liderados ou filhos, de que todas as coisas que vocês ensinam também e prestam seu testemunho pessoal são verdades, levando-os à direção do Mestre, através do Espírito Santo. E a ovelha, o liderado, voltará para sua linha do pasto, a nutrição espiritual, e permanecerá firme em busca da qualificação para receber as bênçãos do templo, para si mesmo e para suas famílias. E o versículo 4, então, ele diz, e nós vamos dividir, não, esse vai ser também uma parte só. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Então vamos entender aqui. Na Palestina, realmente existe um vale chamado Vale da Sombra da Morte. E cada pastor na Espanha, até Dalmácia, o conhece. Fica ao sul da estrada de Jericó, que vem de Jerusalém até o Mar Morto. É uma fenda que passa pelas montanhas. Viajar por este vale é perigoso, porque às vezes no chão do vale abrem-se buracos de 2 a 3 metros de profundidade. Os lugares onde pode-se pisar em pedra fixa é tão apertado em tantos lugares que as ovelhas não podem virar para trás. E é uma lei não escrita entre os pastores que os rebanhos precisam subir nas horas de manhã e descer nas horas da tarde, para evitar que os rebanhos se encontrem no meio. Esta era uma regra segura para todos. Aproximadamente no meio desse vale, o caminho atravessa de um lado para o outro e o caminho é cortado por um buraco de 3 metros. Um lado da trilha de 50 centímetros é mais alta do que a outra e as ovelhas precisam pular para atravessar de um lado para o outro. O pastor posiciona-se nesse lugar e encoraja ou até forçava a ovelha a fazer esse pulo. Se uma ovelha escorrega e cai nesse buraco, a vara do pastor entra em cena. A antiga vara tinha um gancho com tamanho suficiente para pegar uma ovelha pelo pescoço, ou uma ovelha pequena pelo peito, e assim o animal é retirado com segurança. Ou o gancho é mais apertado e a ovelha é amarrada pelo pé e colocada de volta ao caminho. Então é isso que os pastores fazem, né? E uma aplicação para isso, então, todo membro que domina as Escrituras levará seus liderados por estes vales da sombra da morte, que o mundo oferece aos filhos de Deus, e os levará em segurança, mostrando o caminho pelo preceito e pelo exemplo, independente das condições dramáticas da vida dos seus liderados. Todos sabemos que este caminho será desafiador, porque o chão que encontraremos, buracos grandes e profundos com conhecimento equivocado,
que as pessoas do mundo possuem sobre Deus e seu plano de salvação. E teremos que mostrar-lhes os caminhos das pedras seguras e fixas, e este caminho muitas vezes será apertado e estreito, onde os liderados não poderão virar para trás e voltarem às suas tradições e costumes antigos, pois há uma lei chamada a ordem das coisas não escritas, do qual aprendemos muito por observar os excelentes exemplos e seguirmos. Todos sabemos que tudo tem sua hora e seu momento, e não podemos perder tempo. Precisamos ensinar de uma forma em que as ovelhas sintam-se encorajadas a pularem para o lado certo do caminho do Senhor. E se a ovelha cair, então usaremos nosso cajado do consolo, do amor e da paciência e das palavras dos profetas vivos para retirá-los do buraco espiritual, realizando o resgate tanto do novo quanto daqueles que já estavam no caminho e por alguma razão se desviaram. Então, no versículo 5, nós vamos dividir em duas partes também. Então, lá ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O que seria isso? O sentimento de Davi é relativamente simples quando as condições dos pastos da Terra Santa são conhecidos. Há plantas venenosas em abundância que poderiam ser fatais aos animais. A cada primavera, o pastor precisa prestar atenção constante quando ele encontra essas plantas. Ele vai em frente ao rebanho e com sua faca extrai o tronco da raiz, da planta. Quando ele os extrai, os coloca em cima de montes de pedras, algumas das quais foram construídas por pastores desde os tempos do Velho Testamento. E na manhã eles estão secos o suficiente para queimar. Quando o pasto estiver livre dessas plantas venenosas, então as ovelhas têm permissão de entrar na presença de seus inimigos, que são as plantas venenosas. Elas comem em paz. A aplicação: assim, todos nós devemos aumentar nossa atenção para estas plantas venenosas das doutrinas ou das tradições falsas que rodeiam nossas famílias. Constantemente precisamos estar à frente deles e muito bem preparados para ensinar com um domínio suficiente para extrair todas as dúvidas de seus liderados. Claro, contando com que eles façam sua parte. Mas precisamos nos assegurar de que eles farão com a espada como a espada da armadura de Deus. Cortaremos e extrairemos o tronco e as raízes das dúvidas, ensinando o plano de salvação. E então permitiremos que nossas ovelhas façam um banquete espiritual na presença dos inimigos da verdade, por elas mesmas. Uma reflexão sobre isso. Com que sua mesa está preparada para oferecer a seus liderados? Então, o quanto nós estamos ensinando os pais o suficiente? Será que tudo que os nossos filhos sabem, ou ouviram e aprenderam conosco, vai ajudá-los a poder, na verdade, sobrepujar os desafios na escola, no dia a dia, onde são lugares em que às vezes não podemos estar com eles? Então é algo que nós podemos realmente fazer e melhorar. A outra parte do versículo 5, ele diz: unges a minha cabeça com óleo, o cálice transborda. Em cada aprisco tem uma bacia grande de barro cheia de azeite de oliva e uma jarra grande de água. Ao voltar à noite, as ovelhas chegam ao portão. O pastor deixa sua vara em cima do portão, logo acima das coisas das ovelhas, das costas das ovelhas. Ao passar cada ovelha, ele rapidamente examina cada uma para ver se tem carrapichos ou espios nas faces, olhos lacrimejando devido à poeira ou arranhões. Quando tais condições são encontradas, ele deixa cair a vara sobre as costas da ovelha e ela sai da linha automaticamente.
As feridas de cada ovelha são cuidadosamente limpas. Então o pastor coloca a sua mão na bacia cheia de azeite e unge o ferimento. Um copo grande é mergulhado na jarra de água e nunca vem pela metade. Está sempre transbordando. A ovelha vai enfiar o focinho no copo até os olhos e beber até ser totalmente refrescada. Quando todas as ovelhas estão descansando, o pastor coloca sua vara próxima para o caso da necessidade de uso durante a noite. Então ele se envolve com a sua capa de lá e deita no portão das ovelhas, em sua direção para a sua noite de repouso. Depois de toda a proteção e cuidado que o pastor tenha me dado, a ovelha bem poderia dizer ao anoitecer as seguintes palavras de Davi que nós encontramos no versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. E continuando, só para encerrar, nós vamos ver aqui, resumindo, assim, devemos levar conosco sempre o azeite. Então lembra que nós falamos em algumas aulas também a importância do azeite, naquela lição da parábola das 10 virgens, né? O que o azeite representa e aqui também era usado para curar ou para colocar nas feridas, né? Então nós devemos levar conosco sempre o azeite, que é o mantenedor da luz do Espírito Santo, e a água pura da doutrina, para que quando encontrarmos os carrapichos da dúvida e incertezas para um compromisso com Deus, em tais condições deixemos cair a vara da correção, ensinando com mais clareza e certeza pessoal, limpando cuidadosamente as feridas espirituais, permitindo que as ovelhas sejam curadas pelo azeite do poder do Espírito Santo e mergulhem nas águas da doutrina poderosa e depois disso, antes de deitar-se para descansar. Ore por todos, para que eles descansem na certeza de que estão sendo nutridas pela verdade de Deus, pelo poder do Espírito Santo. E então você pode cobrir-se com a capa de lá, que aquece o coração e lhe dá a certeza de que as suas ovelhas poderão dizer: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor por mim e por minha família se seguiram através dos seus servos. E estarei perseverando todos os dias de minha vida, buscando sempre estar qualificado com a minha família toda para habitar na casa do Senhor, que é o templo, e recebermos todas as ordenanças salvadoras de acordo com a nossa fidelidade por toda a eternidade. E antes de encerrar, gostaria de agradecer, e eu espero que nós possamos ter aprendido, né? Não só o fator da aplicação, mas por que esse salmo foi colocado dessa forma, que era exatamente o que acontecia lá. Então, ponto a ponto, nós vimos aqui que é exatamente o que os pastores, como eles agiam com as suas ovelhas, né? Então, encerrando, né, o versículo 6, como nós vimos, certamente que a bondade e a misericórdia surgirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Então, que todos nós possamos ter esse sentimento no coração, com estas palavras de que a bondade e a misericórdia nos acompanhem todos os dias de nossas vidas. E ao buscarmos habitar na casa do Senhor por toda a eternidade, estudando as Escrituras sempre com muita diligência e usando todo o seu coração, poder, mente e força. Nós somos os atalaias, os pastores, os pais de nossas famílias e na igreja, que possamos adaptar todos esses princípios eternos ao que já conhecemos e às doutrinas verdadeiras. E eu gostaria de encerrar dizendo a importância de nós podermos entender o amor do Senhor, e através desse Salmo 23, nós podemos observar esse amor expresso, verdadeiro por cada um de nós, né? Cada detalhe, né? Por que foi falado dessa forma, e que a gente sabe que o Velho Testamento, ele na verdade,
as suas palavras poéticas, né? Mas de grande significado, se nós buscarmos entender o porquê cada frase dessa, o que é isso, como nós vimos agora, cada um dos versículos do Salmo 23. Possamos estudar as escrituras dessa forma, ok? Então, na próxima aula, nós vamos estudar, então, Salmos, os capítulos 49 a 51, 61 a 66, 69 a 72, 77 a 78, 85 a 86. Essa é a designação que está no manual, e que nós podemos já estudar, ampliar a visão, para que possamos, na próxima semana, aprender um pouco mais juntos. Muito obrigado, então, e até o próximo vídeo.